Hola comunidad Hanche, una vez más traemos un episodio de Quesadillas Viajeras. Esta vez vamos a hablar sobre las festividades en Brasil. Vamos a viajar hacia ese increíble y gigantesco continente donde vamos a aprender muchísimo con nuestro invitado de honor, Vinicius. Él es maestro de portugués y pues muy bien, maestro, gracias por estar con nosotros. Olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches a todos. É gusto estar acá para poder falar pouquinho para a comunidade Anchoe, falar pouquinho para os hispanos. Excelente. Muy bien, maestro. Cuéntenos, por ejemplo, esa parte de las celebraciones en mayo. Ahorita, bueno, sabemos todos que estamos en la época de mayo y qué celebraciones tienen ustedes o quizás abarca mayo, junio y julio. ¿Cómo es eso? Assim, as fiestas mais populares em Brasil são em junho e julho. Maio, nem tanto, nem tanto. Junho e julho são as fiestas que temos por todo o país. São mais populares na parte nordeste de Brasil, pero há essas festas em todas as partes, sim. E a verdade que lo mais importante que a gente deve entender é que em Brasil, como se deu a origem dessas festas? Sim, por que há estas festas em Brasil? Sim, é importante ter em conta que estas festas, a origem vem de Europa. Sim, os portugueses quando vieram a Brasil, em século XVI, trajeron esta tradição que venia de achar, porque a verdade que esta tradição venia do paganismo, É uma curiosidade muito interessante, porque como assim a festa é de São Juan? A festa é de Santo Antônio, sim, de los Santos Católicos. Como assim? A gente luego se confunde um pouco, porque aí, assim, eu posso dizer que como era uma festa que a gente sempre celebrava a época de la cosecha. Então, se oferecia as coisas para os deuses paganos, sim, em esta época do ano. Sim, então, quando vieram a Brasil, a Igreja Católica decidiu que era impossível acabar com esta tradição, então isso é uma adaptação, sim, começou a usar as festas, pero com os nomes de los santos católicos, que são muito populares, né? São Juan, São Pablo, São Pedro, Santo Antônio. Santo Antônio é muitíssimo popular também. Não sei como que é a tradição em nos outros países, em México, em outros países de Latinoamérica, pero acá hay una tradición muy fuerte con relación a las bodas, né, a los casamientos, se atribui a Santo Antônio, né, ele santo que patrono de las bodas, de los casamientos. Muita gente pide esta bendición a Santo Antônio. Sí. Entonces ellos buscan como estas fechas para casarse, para poder tener como el matrimonio o la boda bendecida.
También, pero sí, lo que más se hace es que se pide mucho a Santo Antônio la bendición de tener un casamiento, ¿sí? Por ejemplo, una mujer pedir un hombre, né, una persona que se pueda casarse, y un hombre también se pide, voy a pedir a bendición a Santo Antônio porque necesito casar-me. É uma tradição muito forte em Brasil. Oh, ya entiendo. Y esos, por ejemplo, van las chicas solteras para poder conseguir un esposo y le piden a él, ¿no? Es como el salto fuerte para el matrimonio. Sim, sim, é el santo fuerte para matrimônio. Pero assim, em las fiestas, não te digo que van a buscar matrimônio, pero em las fiestas é muito fuerte las orações para que encontrem a alguém. Esta é a tradição, sim. Tanto que decimos em português, o santo padroeiro, né, do casamento, né? El santo patrono del casamento, né? Decimos acá em Brasil. Sim, é Sí, muito interessante, é muito popular Santo Antônio, muito popular. que aquí no tanto, la verdad. Bueno, en México, a lo mejor en otros países de Latinoamérica sí, pero aquí como tal no. Se me hace muy interesante esa Sim, sim, parte de cómo, ¿verdad? sim, sim. Bueno, Tanto, cada cultura tiene sus claro, propias claro, creencias. claro. Ujú. Esta é a riqueza de las culturas. Sempre Así, podemos aprender um pouquinho, né, por exemplo, né, com as classes de português. Sempre digo que ensinar uma língua é muito mais que ensinar um idioma. Sim, é así es. ensinar cultura. E é Sí, um gosto enorme poder ensinar em português a los mexicanos, a outros latinos também, pero sí. é um gosto também poder falar da cultura de Brasil. É um gosto enorme porque eu vejo que muita gente se interessa por la cultura de Brasil. E isso é muito interessante e nos llena de orgulho de saber que a gente quer aprender um pouco de Brasil, sim? Sí, claro, tan interesante y tan grande que es Brasil. Yo creo que bueno, estando en Brasil es muy difícil conocer todo, ¿no? Sim, 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 porque Brasil é um país muito grande, né? Uma extensão territorial incrível. Muita gente é difícil para conhecer outras partes, tanto que muita gente que vem a Brasil sempre habla que Brasil é um dos países mais difíceis de conhecer a cultura porque eh, casi todos os países têm uma sola cultura. Sim, pero em Brasil são muitas. Por exemplo, eu estou em Rio de Janeiro. É uma cultura totalmente distinta de quem se vive em El Sur, por exemplo, Porto Alegre. Muito distinto. É como se não fôramos do mesmo país. Se vamos a Claro, Nordeste também, se vamos a Nordeste, há palavras em Nordeste, em Sul, Centro-Oeste, há palavras que não conhecíamos. É incrível, é como se estivéssemos em outro país. O biotipo físico claro. também é distinto, a forma, né? O acento também é muito distinto. É muito Sí, curioso, é muito curioso. sí, E de assim, verdad. para mim é uma coisa que me encanta porque eu sou de Rio, pero mi madre, mi mamá es del Nordeste, si es paraibana, mi abuela também, mi bisabuela era pernambucana, então assim, há uma mescla
muy Sí, grande. Eu creio que esse tatarabuelo era português, minha tatarabuela foi escrava, então, assim, eu sou típico brasileiro, sou típico brasileiro, muito mesclado, né, mi sangre, muito mesclado e tenho muito orgulho disso. por supuesto, porque es toda una historia. Sim, sim, Entonces, qué increíble, ¿verdad? El poder también saber de dónde venimos, sim, sim, nuestras sim. raíces, aprender de ello. Se podría dar hasta una clase completa. Claro, claro. Y qué Seria um honor para mim poder falar de toda esta, de minha família, a história, como que se mesclou toda esta gente. Sim, claro, seria incrível poder falar um pouco de como se deu todo e se a gente de minha família les gusta muito poder falar destas tradições. E a mim também é uma coisa que meu papá e minha mamãe inculcaram em minha cabeça, na cabeça. Então, é uma coisa, como eu disse, é um orgulho poder falar, né, de la cultura de la tradição. Em minha cidade também há uma, como eu posso dizer, uma tradição muito forte que conta a história de como se foi a esclavitud. A fundação de minha cidade se deu por uma pessoa que liberou os escravos antes da lei. Foi uma pessoa muito revolucionária na época. Ella liberou os escravos antes que a lei foi otorgada. Foi muito interessante também. É uma coisa também que podemos falar. Se foi uma pessoa incrível e foi a fundadora da cidade também, onde vivo, porque a verdade é que eu vivo na cidade chamada Três Rios. Três Rios hace parte do estado de Rio de Janeiro. Por quê? Também uma coisa interessante que temos que dizer é que Rio de Janeiro, a cidade que todos conhecem, na verdade, é a capital do estado de Rio de Janeiro. O estado de Rio tem 92 cidades, na verdade. Sim, então, quando se escuta, Rio de Janeiro, la ciudad maravillosa, conocida mundialmente, é a sí. ciudad que é a capital do estado. Sim, então, Ujú. eu vivo em el estado de Rio, pero no em la ciudad. Eu vivo no interior, na cidade chamada Três Rios, sim, que tem Ok, essa tradição que eu estava contando agora. Sim, sí. ¿Y a cuánto tiempo es de Río? 120 quilômetros, mais ou menos. La distancia. Uma hora e meia, é muito cerca também, não é muito lejos. Sí. Pero há muitas diferenças também em las costumbres. Apesar que seja cerca, pero há costumbres muito distintas também. Por isso que Brasil é assim. Há muitas diferenças, né, culturais. Por exemplo, a maneira como eu hablo em português não é igual que em Rio. É muito distinto também. Tanto que há muita gente que eu conheci em essa pandemia por la internet, em outras partes do Brasil, me pergunta, mas não hablas como os cariocas? Porque eu não sou carioca. Há essa diferença também. Quem nasce em Rio é carioca, pero quem nasce em el estado de Rio é fluminense. Mas é porque eu não sou carioca, eu sou fluminense. É também um detalhe. Mira quantas coisas podemos falar. Empezamos hablando, empezamos hablando de las fiestas, estamos hablando Sí. de outras coisas também, né? É muito Pero es amplo.
Interesante, sí, claro. Y es interesante cómo se van denominando, ¿verdad? Sim, sim, Wow. sim. Y por ejemplo, todos hablan, se podría decir que todos hablan portugués, Sim, sim. Se pero entende. Nós cambian las entendemos, pero há palavras que muitas vezes palabras. não sei bem o que é isso, outras palavras se supõem por el contexto que é isso, Claro. que é isso. Pero deve ser isso, né? Deve ser isso. Por exemplo, em Rio decimos menino para chico, para muchacho, né? Ujú. Menino, garoto, né? Em uma parte sul de Brasil, eles dizem piá, é um piá, não é menino nem garoto, né? Que é chico. Oh, ok. Há estas diferenças, né? E outras mais, né? Muitas palavras também, né? As coisas que a gente come, às vezes se cambia Ujú. o nome também. Há expressões tipicamente de cada região também. Pero, assim, a parte principal nós entendemos. Pero uma ou outra palavra, sim, sempre me pongo dudoso como é isso. Sí, Sim, claro. vamos de viagem, passa muito. Aí, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre pergunto, o que é isso? Sí, mejor. Y así se aprende, Claro, preguntando, que si claro. nos quedamos Assim con las se dudas, no. diz. Y cuando tuve la oportunidad de estar rodeada de varios brasileños, Sim, sim. recuerdo que cuando me invitaban a comer, siempre tenían como un maicito, pues no es maíz, es una cosa súper chiquitita amarilla, pero ya tiene varios años, no me acuerdo cómo se llama. Sim, é difícil para mim assim, porque há muitas coisas que se fazem com a maíz em Brasil. ¿Se llamaría cuscús? Cuscuz, cuscuz, Sí, sim. pero se me vino a la É muito tradicional. Eu havia pensado, pero como não estava mente. seguro, pero sim, é muito tradicional em la parte nordeste de Brasil. Se come também acá em minha região, pero não muito, não tanto como em Nordeste, principalmente em las épocas de junho e julho, em las fiestas de las fiestas juninas de San Juan, de Santo Antônio, se come muitos, muito tradicional, muito tradicional. E que te pareceu, né, ele Me cuscuz? encantó porque aparte de que comimos eso, me dieron unas bolitas de chocolate con leche, Sim, lechera. Bueno, nosotros en México lo conocemos como lechera, pero era una masita que la haces con lechera y chocolate y tiene que quedar como muy espeso y luego las haces bolitas y claro. las... No me acuerdo cómo se llaman, pero era Sim, delicioso. acá em Brasil, decimos é um dulce muito tradicional, brigadeiro. Ay, brigadero, sí, sí, Brigadeiro, tanto que não há tradução para os outros idiomas. Também é Dios, excelente. Nós outros somos muito enamorados dele, brigadeiro. E claro. todos que quando vêm a Brasília, há que experimentar ele brigadeiro. Não há nada que não lhe guste, porque é Sí, muito exquisito, muito exquisito. E, sí, es ó, mira bem, então, ó, experimentaste ele cuscuz, ele brigadeiro, o que mais? Solo eh, cosas buenas. sí, delicioso, sí, muchas cosas buenas. Ella se llama Edna, pero me imagino que en Brasil a lo mejor tiene otro acento, ¿verdad? En portugués. Seria em português seria Edna. Oh, ok. Sí, y bueno, ella estaba casada.
bueno, está casada y ahora ya tiene sus dos niños, pero hacíamos comida juntas. Por ejemplo, yo le enseñé a hacer pan y ella también cocinaba y todo lo que cocinaba era delicioso. Sim, sim. A culinária de Brasília é incrível e usa Sí. uma coisa interessante também, que é muito variada também, porque para cada parte que vas, para cada parte que vas é distinta, né? Há coisas diferentes para experimentar também. E agora, né, não posso deixar de perguntar-te, comiste também, né, experimentaste também a feijoada? Es que no me aprendí esos nombres. ¿De qué es ese platillo? A feijoada seria frijol, Sí. arroz, né? Ah, Frijol, arroz. Eu não sei bem como que se dice, né, no espanhol de México, pero eu creio que em Uruguai me disseram que seria chicharrones, que seria para nós torresmo, né, em português. ok, a lo É o mejor prato mais típico de Brasil, a sí, feijoada. revuelto, todo revuelto. Sim, 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 sim. Sí, sí lo probé. Sim, sim. É como não tinha como não provar, porque sim, é Sí, ele mais tradicional, eles mais tradicional. Sempre é uma costumbre que quando nós outros vamos nos juntar, amigos, família, ó, vamos a festejar algo, ó, vamos fazer uma feijoada, né? Vamos fazer uma feijoada. É muito interessante também, muito saborosa. E sí. assim, quando alguém de México ou outro país venga, tem que experimentar, é incrível. Sí, es demasiado, es que es muy diferente. En México comemos el arroz con los frijolitos, pero no, tiene un sabor muy diferente y Sim. sabe muy rico, Não muy, sei muy se rico. não sei se sabes, é uma tradição em Brasil comer arroz e frijoles todos os dias. Não sei se sabes. Sí, Comemos arroz e frijoles todos os dias. São sí, arroz, frijoles e outras coisas, né? sí. Legumbres, né? Coisas variadas, pero sempre há que ter arroz e frijoles. É incrível. Ahorita que me dices, otra pareja, es que eran muchos brasileños. Entonces, otra pareja, el chico brasileño se casó con una argentina. Sim. Entonces, cuando platicábamos, porque él también hablaba muy bien español, por ella, entonces cuando platicábamos y todo, él decía que los brasileños tenían espíritu de chino porque comían arroz todos los días. É uma tradição, é incrível. Eu não consigo passar um dia sem comer ele arroz e frijol. É incrível. Sim, é uma tradição que nos inculca desde niños, então é cultural, não há explicação, é cultural. Tanta gente que muitos alunos me perguntam como consigues comer frijol todos os dias, é muito forte. Eu não sei, é uma coisa que me acompanha, né? Nos acompanha desde sempre. Sim, assim também como para nós outros, é muito forte como os mexicanos comem, que há muita pimenta, sim, é muito Ah, sí, forte. Sim, sí, para exacto. muita gente não consegue também, é cultural, sim, é Así. cultural. Sim, para vosotros es tranquilo, pero para muita gente também é muito forte. Eu creio que Sí. esta é uma riqueza, né, de las culturas, né, de los pueblos. Sí, por ejemplo, en la India consumen muchísimas especies, mucha pimienta, mucha cayena, demasiadas cosas en la comida, comino. Entonces, la gente de aquí
nos dice que no aguanta el curry, pero en realidad yo no lo siento tan diferente porque nosotros comemos muchas especies. Sim, sim, sim. Eu sei bem também que em México todo se come com la maíz. É la base Sí, de todo. sí, así Sim. es. El maíz Inclu- y el in- picante. sim, sim. Incluso em el desayuno também se come maíz. Sí, es increíble. Me gusta mucho la maíz, pero no tanto como vosotros. Sí, de verdad es cierto. Yo no lo había notado hasta que vas a otro país o conoces a otras personas, pero es tan cierto que nosotros es el maíz en la mañana, en la tarde y en la noche. Sí, sí, sí. Ó, se come mucha maíz em estas fiestas de junho e julho. Se come muchísimo. É uma coisa que é tradicional em esta época. La gente comer la maíz. La Sí, gente va para comer la maíz, el cuscús, el chocolate também, el brigadeiro. Sim, são coisas sí, que são muito tradicionais, né, de la época. Se come em outras épocas também. Claro, pero é muito mais popular comer em estas épocas, porque também é uma época fria em Brasil. Agora o ok. tempo está mais fresco, sim. Nuestro invierno empieza em junho e vai hasta setembro, sim. É um pouco distinto de México, sim, que está em outro hemisfério. Sim, então, assim, as coisas um pouco mais calientes, né? As comidas se sirvem muito em esta época. Há fiestas também que a gente sirve chocolates, todos os tipos de chocolate também. É muito interessante. Me gusta mucho esta época. Claro, y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era cumpleaños, el pastel le ponían esa cobertura del brigadeiro, se lo ponían arriba. Sí, 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 sí. Es a base de todo. Nuestra confitería se utiliza mucho el chocolate, el brigadeiro. El brigadeiro é muito tradicional. Não há fiesta de niños que não encontre el brigadeiro. Sempre há, sempre há. É muito comum encontrar esse tipo de dulce. Sim, é incrível. É uma coisa de ponto máximo da fiesta. Claro. Ay, y es delicioso. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Tenemos que hacer uma festa em México, né, em la escuela, Sí, e com brigadeiro, cuscuz, feijoada, fazer de todo um pouquinho de la culinária de Brasil, sí, para que la estaría gente, los alumnos disfruten. exactamente. Sí, para que vengan y puedan disfrutar de esa comida tan deliciosa y algo diferente. Sim, sim. Ojalá também eu pueda conhecer a escola, sim, Sí, conhecer, bienvenido. ir a Claro, conhecer a gente, né, vosotros, né, na escola, conhecer um pouco mais da cultura de México também, que é muito ampla. sí, sí, también. México es muy pequeño al lado de Brasil, pero aún así es un poquito más grande que otros países. Entonces también el norte del sur sí está bastante Sim, separado. Entonces, sí, esa parte es muy interesante cómo tenemos una cultura tan rica. Y, sim, por ejemplo, demasiado, demasiado. sí, no, y qué bonito, ¿no? Es un orgullo poder representar México de una manera muy amplia y respetuosa, ¿no? Porque Claro, mucha claro. gente, por Em ejemplo, Brasília, né, em Brasília, nós outros temos muito carinho por los mexicanos, por la história. Todos sabemos a importância histórica, né, e cultural que México tem, né? Afinal, também México
es el país del Chavo, sí, el Chavo del Ocho. Sí, sí, entonces Chavo del Ocho hasta Sí, hoy es un éxito en Brasil. Es increíble también. Siempre increíble. ha sido un éxito en Brasil. Ay, no, y qué alegría. Y abrazamos mucho esa parte porque, por ejemplo, hicimos una entrevista también con una amiga, chilena y otra maestra también argentina. Y también lo que nos platican es esa parte, ¿no? El Chavo del Ocho, las novelas mexicanas. Claro, nas novelas mexicanas também. Não puedo deixar de dizer, porque são muito famosas em Brasil. Demasiado. Né? Thalia é muito Sí, conhecida. sí, É, sí, de verdad. Sí, las chicas amam a Thalia. Sim? sí, E hoje em dia também as séries que se passam também em Netflix, a gente de Brasil conhecem, né, os atores, conhecem as atrizes também, são muito famosas, né? São parte de Brasil, né? claro. Também o grupo Rebelde também, sim, se era de México, sim, Rebelde, o grupo, Rebelde, ele sí. se Incluso cantaron en portugués. sim, sim, sim. Então, Brasil e México estão unidos hace muito por la cultura. De verdad que sí. Vou dizer em português, é muito legal isso. Né? É muito legal. Y ahorita que estábamos hablando de las novelas, me acordé, tengo un amigo que es filipino y él me contaba eso, que él podía identificar las novelas mexicanas y eso que está en Filipinas y cómo un grupo que fue hace muchísimos años que se llama Menudo, no sé, a lo mejor también llegó a Brasil. Sim, sim, sim. E se eram muito, muito, muito êxito também. São muito Guau. conhecidos aqui. São muito, muito, muito conhecidos. Não tinha ideia de que são menudos aqui, acá em Brasília. Sim? Muito Wow. êxito, muito êxito. Eu creio que foi em toda a Latinoamérica. Sim. Pero eu creio que, se não me engano, eu creio que o país que mais tiveram êxito foi em Brasília. Porque foi uma Sí, coisa incrível. Uma coisa claro. para quem não viu Beatles, viu Sí, Menudos, né? Decíamos em Brasília, porque hasta hoje se vienen os chicos, que hoje não são tão chicos, são um pouco maiores, claro. pero quando vienen, a gente los recibe em los aeroportos, sim, são muito famosos. Assim também como os atores del Chavo del Ocho, quando vêm em Brasil também, são muito ovacionados, a gente os recebe Claro. muito bem. Sim, é muito interessante isso. Me encanta este carinho que o pueblo tem com artistas que, de alguma maneira, tiveram uma importância para a gente, porque a cultura é todo, sim, na música, né, na costumbre e tem uma importância, assim como escutar na música nos acordamos de algo, também nos remete a algo quando nos acordamos del Chavo também, quando Ujú. éramos ninhos, né? É muito interessante essa parte, né? Sí, muy significativo, la verdad. Y estaba escuchando y leímos porque también ponemos en los TikToks y en Instagram información de los idiomas que tenemos en Hanshue. Entonces ahí estábamos viendo que Brasil hay un lugar en específico donde celebran 4 meses la Navidad. Sim, esta parte eu não conosco, porque, ¿No? porque como eu te dije, Brasil é Claro. muito grande. Então, Sí, assim, há distintas costumbres que nem sempre nos damos conta, sim? sí. Pero de eso eu não sabia. Você te acuerdas do nome de la ciudad?
No, la verdad no me acuerdo. Me voy Pero até hasta investigar después, que de eso no sabía. de verdad yo dije, 4 meses, yo voy. Es que yo soy fanática de la Navidad, E sim, me entonces encanta também. É 4 meses. muito tradicional. E assim, é uma coisa também que nos, por lo menos para mim, celebrar a Navidad, celebrar a união das famílias, dos amigos. Sí, Sí, sempre me acuerdo de mis abuelos, de mis tios, la casa llena de gente confraternizando-se. Sí, então, tem uma memória nostálgica muito bonita na cabeça. Eu por tenho. supuesto. Y por ejemplo, hemos visto, ¿no? Es muy famoso el Amazonas. Por ejemplo, las serpientes, todos los animalitos que tienen, solo se encuentran ahí o también están en toda la parte de Brasil, porque es que son muy grandes. Por ejemplo, las arañitas y todo eso son Claro. muy grandes. Então, há animais que são, como eu posso dizer, há partes de Brasil que são mais tradicionais para que, por exemplo, há serpientes, né? Certos tipos de serpientes, né? Hormigas, por exemplo, porque Brasil tem uma fauna muito completa, uma Claro, das mais completas do mundo. Pero há así es. sítios mais específicos onde eles estão. Sim, por exemplo, né? Há animais que é impossível viver cerca de la gente. É impossível Ujú. porque têm que estar em habitat natural de eles. Pero assim, é como eu te dije, como o Brasil é muito grande, então Ujú. há sítios muito lejanos, sim, também que vivem estes animais. Sim, né, há outros sítios que não aparecem tanto. Por exemplo, em minha cidade, em minha região, não há tantos animais assim para nós outros, né, desfrutar, né? Não há muito. Pero em la parte norte, nordeste de Brasil, né, la Amazônia, aí sim há muito tipos de animais que só se vê por aí. Ok, entonces sí están como, sí, entiendo. Sim, sim. Há sítios Separados. distintos, né? É um pouco de. Sí, Não há em todas as partes, digamos assim. sí, ok, excelente, porque es una pregunta que a lo mejor puede sonar un poco extraña, pero sí es como Não, cuando não, estamos não hablando de suena estranho. cultura. Não, porque, que- porque assim, eu sei bem, né, que como eu trabalho com estrangeiros, o que pode sonar estranho para mim, para ti não. Então, se eu compreendo bem isso, sim, puedes perguntar no sí. que quieras, porque não ofende essas coisas, sim. Y hablando, bueno, retomando más bien lo de las festividades, ¿qué festividades serían las más importantes que puedes recordar que es alrededor de donde tú estás? Assim, esta parte de junho e julho, Sí, temos na aparte, sí, temos a dime. festa de Santo Antônio, sim, que é 13 de junho, sim, a festa de San Juan, que é 24 de junho também, eu creio que é o mesmo aí. E temos acá uma festa muito tradicional de San Juan, que é as hogueiras, né, de San Juan. Sim, aí a gente, não sei como se habla em espanhol, a gente diz acende a fogueira, né? A Ah, fogueira, ¿hacen una hoguera o sim, un fuego? sim, um ¿Sí? fogo. Então, ali a gente se queda porque há uma tradição em Brasil que se diz que a noite mais fria do ano
é a noite de San Juan. Não sei se é assim também em México, que se disse, né, na tradição. Em Brasília se disse, ó, a noite mais fria del año é a noite de San Juan. Não sei decir se realmente é a mais fria, pero sempre se hace muito frio esta noite. Me Ok. parece que... Pero assim, não há uma... Não é parecido como em muitos países de Latinoamérica, que a gente tem medo de sair, né, na noite de San Juan. Eu sei que há umas tradições assim. Em Brasil, não. É uma coisa boa, né? A gente sale para as festas, né, que temos, né, esta noite, com as hogueiras, né, com as danças, né, com as danças típicas desta época também, sim? Então, assim, as festas mais populares são Santo Antônio, San Juan, eu creio que São Pedro e São Pablo, que é 29 também. E todas são festas, né, com danças típicas, né, Sí. decimos quadrilha, né, dança de quadrilha. Não sei se há uma tradução para o espanhol, pero decimos quadrilha, né, que são danças. Não sei se has visto alguma vez como que é. La gente vestida como se fuera gente del campo, sim, é um traje muito tradicional também. Sí. Se hace também simbolicamente, bodas, se hace bodas, há curas haciendo bodas, e sempre uma pareja simbolizando que estão caçando-se. E aí as danças típicas. Sim, é muito interessante também ensinar aos alunos como que são as danças, sim, Claro. e as coisas típicas, né, que se come, a maíz, o cuscuz, sim, há muita coisa, né, o chocolate também, sim, são as três festas mais tradicionais, né, que temos em esta época. Sí. Ay, qué interesante, de verdad. Y yo creo que nos quedamos pendientes para otro episodio. Lo que Claro, hablábamos de lo de las raíces, de si nos podrías platicar cómo fue desde tus tatarabuelos y claro, cómo claro. fue toda esa... eh, Seguramente. sí, Eu sí, posso sí. contar também, né, como que se deu a história de mi ciudad, porque mi ciudad, la verdad que começou como quatro grandes haciendas de esclavos. Ok. Sim, começou como quatro haciendas de esclavos. Sim, então depois se foi desarrollando, sim, e la mujer, que é considerada a fundadora da cidade, Ujú. se era uma pessoa muito íntegra, honesta, não hacía mal a los esclavos, tanto que quando ela murió, se foi a ser uma cirurgia em Inglaterra, e ali ela levou muitos de seus escravos, né, entre comillas, porque não eram escravos, ela não hacía mal a eles, foram como se fueran de sua família, porque ela não tuvo marido nem filhos, sim, e Ujú. derrou todo seu patrimônio para esta gente. Increíble. Derrou Sí. todo su patrimônio para esta gente antes da lei que liberou os escravos em Brasil. Wow. Ella já lidiava com a gente, com os escravos, como se fossem gente normal, antes desta lei. Então, foi uma revolucionária em sua época. Así Sim, es. isso muito bem, né, a la gente. É considerada a fundadora da cidade porque ela comprou o terreno que era de estas quatro haciendas. Então, assim, é muito interessante contar toda esta história. Estou Sí, resumindo acá. Outro claro. dia podemos falar seguro que é uma coisa que não é muito hablado
né, para a gente, pero eu tenho sempre em conta que é necessário, porque muitas vezes nós outros nos enfocamos tanto em falar de coisas malas, pero temos também que falar de coisas buenas, de gente buena, né, de coisas que passaram e foram positivas para a gente, Así porque es. em todas as épocas assim foi, né? Hubo gente mala, mas também hubo gente buena também, sim? Ujú. Sí, definitivamente. Y quedamos ya pendientes para la próxima fecha en poder hablar de eso porque realmente creo que está súper interesante. ¿Y cómo se llamaba esta señora revolucionaria? Condessa do Rio Novo. Condesa, ok. En mi ciudad todo tiene su nombre. Claro. Colégios, praças, calles. Ó, Avenida Condessa do Rio Novo. Colégio Estadual Condessa do Rio Novo. Todo tiene su nombre acá en mi ciudad. Es una Sí, persona muy importante, para la historia. E é uma pues lástima que em outras partes do Brasil não conozcam tanto, né? Não sí. conozcam tanto de sua história. Pero acá em minha cidade, em la região, a gente conhece. E eu sempre que puedo, principalmente para os extranjeros, eu sempre hablo, sempre me gusta poder hablar dessas coisas que é muito importante, né? Como eu dije, é importante que sempre podamos hablar de coisas buenas. Me gusta. Sí, es que está demasiado interesante y creo que es muy importante el saber esa parte, ¿no? Histórica. Entonces va de la mano. Siempre nos gusta estar aprendiendo cosas culturales, entonces esto es muy cultural. Me imagino também que México, com toda a sua história, há muita coisa também que para contar para a gente, né, com toda esta tradição, né, que México tem. Já, a vezes eu sempre leio, né, algumas coisas, sim, Sí, sí. pero me gostaria de ter um pouco mais de tempo para me dedicar a isso, porque me encanta a história em geral. Tanto que Sí. quando empiezo a ler coisas, né, de distintos países, eu sempre hablo, não há tempo para tanto. Me encantaria ter mais tempo. Por exemplo, eu empecé a ler algo de México. Há muita coisa interessante culturalmente. Argentina também. Todos os países há. Principalmente esta parte que habla de los indígenas. Me encanta muito, né, poder compreender um pouco da história e da luta também, né, que este pueblo desde sempre ha enfrentado. Sim, Así es, definitivamente. Es bien enriquecedor el poder aprender de cultura. Y lo que siempre le comento a las personas con las que platico sobre la escuela o a los maestros o alumnos es que cuando se aprende un idioma, no nada más se aprende la gramática, sino se tiene que aprender el corazón claro, idioma y el corazón es su cultura, porque así podemos comprender el por qué piensan así, por qué comen eso, por claro. qué se dirigen de esa forma con otras personas. Pero si realmente nada más aprendemos lo superficial, que es las cosas para poder hablar el idioma, no estás aprendiendo el verdadero idioma. Sim, sim, é na hora de que hacer essa invitação a toda a gente, toda a comunidade, sim, para que venga a aprender o português. O Sí, português é muito amplo, muito amplo, como dijiste, conhecer da cultura de Brasil, se pode entender por que hablamos de sí, distintas maneiras. Brasil, o português é assim, é muito amplo. Podemos passar todo o dia falando
distintas partes de Brasil, distintos Claro. pueblos, hablar de los indígenas, hablar de los negros, hablar de la gente de Río, cómo surgió el Río de Janeiro también. Es muy interesante. Sí, por supuesto. Nos vamos a quedar con esa parte Claro, de la próxima entrevista. Vamos a poder platicar un poquito más de las culturas y de tus raíces, porque claro. realmente ya quiero que sea la próxima entrevista porque siento mucha curiosidad. Que bueno, que bueno. Me encantó también, né? Todo que hablamos hoy. É sempre Sí, um gusto. E qualquer coisa que queiram, né, saber da cultura de Brasil, sí. estou à la disposição, sempre. Sí, muchísimas gracias de verdad. El tema se fluyó con una naturalidad Sim, que sim. es impactante, el cómo podemos seguir hablando tanto de las culturas. Compreendeste bem mi espanhol? Tranquilo? Y súper bien, súper bien. No me quedó duda. Ah, que bem, que bem. Porque nem sempre tenho a oportunidade de falar assim, seguido, né, com gente de... por mais que eu dou classes a extranjeros, pero eu sempre intento falar em português, sim, para que aprendam de melhor maneira. Pero Sí. hablando em espanhol assim, a seguido, nem sempre. Então, eu sempre também intento falar da melhor maneira, sim, para que entenda. Mas que bem que me hice compreender, sim. Sí, súper bien, de verdad. Muy bien, pues muchas gracias por compartir todo esto y esperamos que pronto nos sigan acompañando, quesadillas, para otro Claro, episodio que sigamos viajando juntos. claro, claro. Muitas graças.